Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 25 de abril de 2023. Já estamos no quarto mês do ano de 2023. O ano vai passando, mas o tempo, que é o tempo? Boa noite, Pedro Balalai, seja bem-vindo. Boa noite, amigos, amigas tão especiais. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra. Hoje, como dissemos, 25 de abril, toda terça-feira nós temos o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, ele serve também como uma preparação para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação. Então, amigos, vamos preparar espiritualmente o nosso ambiente, vamos entrar nesse clima espiritual para que possamos iniciar bem a nossa noite. Boa noite, Liete Pietro Longo. Mas nós vamos saudando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas saudamos também aqueles amigos que irão nos assistir depois, através dos nossos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, fazendo parte dessa família, que é a família do SEAC de Olambra. Porque é esse encontro, esse estudo, ele pode ser visto daqui a algumas horas, amanhã, uma semana, um mês, um ano, mas seja como for, receba o nosso carinho, a nossa vibração. Lembrando a vocês que o estudo do Evangelho, ele tem três aspectos. Primeiro, conhecermos um pouco mais, compreendermos um pouco mais a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião de vibração. E também prepararmos espiritualmente aqueles companheiros que farão parte do tratamento que é oferecido na reunião de vibração. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Anne e Eliane. Já são 20 horas, nós vamos iniciar, pegando aqui o livro Vinha de Luz, vamos ler uma mensagem, vamos abrir aqui uma mensagem, abrimos na mensagem 71, em nosso trabalho. O livro Vinha de Luz é através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo escrevendo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4, repetindo o que Paulo diz: toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar, onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. Amigos,
a mensagem 71, em nosso trabalho, do livro Vinha de Luz. A mensagem prossegue, mas nós já podemos refletir em cima do que o apóstolo Paulo nos traz, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor da vida, a oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, reunidos em nome do Cristo Jesus, buscando a compreensão do seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, com gratidão a cada benfeitor amigo, aos protetores que estão sempre a postos para nos auxiliar. Nós vamos dando início a essa noite e falamos: Senhor, toca os nossos corações, esteja presente sempre em nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai. Que assim seja, graças a Deus. Amigos que se encontram aqui conosco, boa noite, Arnaldo Reis, Sueli Reis, a nossa querida Eudócia, essa família Reis sempre tão especial, sempre aqui conosco, convidando outros amigos também para participarem. E nós vamos, nesta noite, dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós estamos encerrando o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E são as instruções dos Espíritos. E esse subtítulo, o duelo. A semana passada nós trouxemos uma mensagem que falava sobre o duelo, e essa mensagem ela foi assinada por Francisco Xavier, não o nosso querido Francisco Cândido Xavier, mas o espírito Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861. Mas o tema é tão importante que outro benfeitor também trouxe uma instrução com relação a esse tema, o duelo. E dessa vez foi Agostinho, e a mensagem foi dada em Bordeaux em 1861. Então, duas mensagens falando sobre o duelo, todas as duas datadas do ano de 1861. Boa noite, Marcos Craveiro, seja bem-vindo. Mas, amigos, o benfeitor Agostinho, a respeito do tema, ele vem nos dizendo: o homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para matar, para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. O benfeitor, ele vem alertando, porque, como nós comentamos a semana passada, em geral, quem participavam daqueles duelos não eram pessoas simples, pessoas humildes, não. Agostinho, ele vem justamente dizendo o homem do mundo. O que é o homem do mundo? O homem do mundo aqui é no sentido de ser aquele homem de destaque dentro da sociedade. O homem venturoso. O que é venturoso? Uma pessoa venturosa, uma pessoa feliz, uma pessoa que tem todos os recursos financeiros, tem saúde, tem uma boa posição. E é justamente esse homem que era para ser um exemplo para os demais, por qualquer palavra chocante, por qualquer coisa ligeira, ele joga a vida que Deus
deu a ele, porque a bênção da vida, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estarmos aqui reencarnados, é uma bênção muito grande. Precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos concede. E é isso que Agostinho fala. Por uma coisa, às vezes, boba, simples, ou mesmo que seja uma ofensa mais grave, mas por quê? Por que querermos revidar colocando em risco a própria vida ou colocando em risco a vida do outro? Porque num duelo, eles sabiam que um dos dois sairia dali morto. E ele coloca que esse homem do mundo, esse homem bem posicionado na sociedade, ele tanto jogava a própria vida, quanto também jogava a vida do outro, do semelhante. A outra vida, da mesma forma que a dele, que só a Deus pertence. Porque Deus dá a vida e a Deus compete tirar a vida física, porque o espírito é imortal. O espírito, ele foi criado por Deus para a imortalidade. Mas o corpo não. O corpo é uma dádiva de Deus para que nós possamos aproveitar, enquanto estamos na carne, nesse processo de evolução. E Agostinho alerta com relação a isso, dizendo que esse procedimento de uma pessoa, de um homem desse, esse procedimento, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, impelido pela cupidez, às vezes pela necessidade, algumas vezes se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Precisamos compreender. Eu sempre gosto de alertar, porque às vezes numa leitura rápida pode parecer que o espírito benfeitor amigo está corroborando esse tipo de situação e está considerando que não é nada demais. Não. Ele está fazendo uma comparação. Sabemos que uma pessoa que rouba, que mata, ele comete um ato terrível, um ato atroz. Mas o que ele quer colocar é que, às vezes, esse irmão, num momento de desespero, uma pessoa que veio de uma família desestruturada, que não teve um amparo da sociedade, ele entra numa residência. Ele entra, às vezes, muitas das vezes, não com a intenção de matar. Ele entra com a intenção de simplesmente angariar alguma coisa de benefício para ele. Mas, em função da reação dos que ali se encontram, ele tem um ato extremo e tira a vida do que está ali naquele lugar. Agostinho não está dizendo que isso é pequeno, essa falta. Não, mas ele diz que aquele homem do mundo, aquele homem que tem todas as condições financeiras, físicas, mentais, ele, por um ato pequeno, ele vai e revida, e pode perder a própria vida ou tirar a vida do outro. Ele é 100 vezes mais culpado. Vejam, 100 vezes mais culpado do que o outro miserável. Mas aproveitando, mandando um abraço aqui para a nossa querida Eudócia Reis, para Magna Fernandes, para Flávia Svensson. Queridos e queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Mas prosseguindo, o que o benfeitor Agostinho, nessa mensagem de Bordeaux, 1861, dada no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, instruções dos Espíritos, mais uma mensagem falando sobre o duelo. Da semana passada, Francisco Xavier fala sobre o duelo e Agostinho também. Boa noite, Niva de Zia Duque, seja bem-vinda.
Mas vamos prosseguir. Agostinho diz, trata-se quase sempre, referindo-se a esse irmão miserável, trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Vejam, é uma hipocrisia. Era aceitável, naquela época, que pessoas ditas de bem pudessem duelar. Nós, até há pouco tempo atrás, para quem já tem mais um tempo de estrada, que já passou dos 50, nós víamos aqui no Brasil, às vezes, um homem tirar a vida de uma mulher e justificava aquilo como um momento da honra que havia sido manchada. E casos assim, a própria sociedade, a própria justiça, a própria polícia achava aquilo normal. Hoje, infelizmente, nós ainda vemos casos assim acontecer, mas a sociedade já repudia. A sociedade não aceita mais que um homem possa tirar a vida de uma mulher, seja por que questão for. E naquela época, com relação a esses duelos, a sociedade desculpava, achava que era normal duas pessoas se agredirem, geralmente através de uma arma, ou então uma espada, e um dos dois lavaria sua honra, porque se ele foi ofendido, ele não poderia ficar quieto. Prossegue o emissário divino. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por escusa o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Aqui Agostinho ele está referindo-se também, ele se refere a duas situações. Uma pode ser aquele irmão miserável que entra numa residência para roubar e acaba cometendo um crime. Outro, ele cita agora o caso de uma pessoa que, sendo ofendida, naquele momento, aquele sentimento de vingança, naquele momento, ele vai e toma uma atitude dessa violenta e mata por exasperação. Ele ficou tão exasperado, ficou tão irritado no momento que ele fez isso. Às vezes a gente vê casos até de uma morte que não foi proposital, mas acaba sendo uma morte acidental. A pessoa fica com tanta raiva, empurra o outro bate a cabeça, morre. Mas foi naquele momento, o sangue estava quente. Mas o duelista não. Ele ia para casa, ele se preparava, 2, 3 dias, uma semana depois, eles iam lá para esse duelo. É isso que ele fala. Ora, ele já poderia, nesse meio tempo, ter refletido, acalmado, e não querer ir lá para tomar essa atitude tão absurda. Age, portanto, diz ele, age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas aí ele faz um questionamento.
Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? E a mesma coisa a gente pode refletir com relação a uma guerra. É uma coisa tão absurda, porque geralmente quem inicia a guerra não é quem vai para o campo de batalha. Ele encaminha para a guerra, em geral, que é jovenzinhos. Há países que, às vezes, crianças estão no meio daquela luta. Porque aquele que provocou aquela situação, ele mesmo está lá encastelado, protegido, rodeado de toda a segurança. Mas nós ficamos assim, impactados de ver, em pleno século XXI, guerra no nosso planeta. Os homens ainda, homens quando eu digo, em geral a humanidade, ainda não conhece o poder da palavra, do diálogo, de conversar de uma forma a que se chegue a um consenso. E ele diz, Agostinho, o duelo remanescente dos tempos, o duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Vejam, Agostinho ele diz que essa prática, que ela agora, da forma como acontecia nesse período anterior e nesse momento, 1861, essa prática ela foi abolida no início do século XX. Mas, como nós comentamos na semana passada, o duelo ainda existe de uma maneira diferente. Mas quando nós vemos no trânsito as pessoas se agredindo, um indo atrás do outro armado para revidar uma fechada que ele levou, de uma certa forma, é o quê? Uma pessoa de bem, entre aspas, uma pessoa que tem uma certa condição social, que tem o seu carro, que tem o seu emprego, mas ele se sentiu ofendido por aquela fechada que ele levou e ele, por outro lado, também completamente equivocado, anda armado, porque se ele não tivesse uma arma, ele não iria atrás do outro armado, e ele vai para tomar satisfações. E o que acontece muitas das vezes, a gente vê nos noticiários, acaba acontecendo um homicídio por uma coisa que não tem justificativa, mas são que ainda o nosso instinto que nós carregamos, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. Aqui no nosso planeta Terra, salvo alguns missionários que vêm em missão, nós somos espíritos imperfeitos. Permitimos ainda que o instinto se manifeste. E em função do instinto, em lugar da razão, nós agimos muito assim. Agostinho diz que o duelo, ele vê o quê? Ainda é aquele remanescente dos tempos de barbárie. Como hoje, em pleno século XXI, 2023, nós ainda vemos situações que são desses tempos de barbárie. E ele diz que o direito do mais forte constituía a lei. Ora, o mais forte, ele dominava e achava que ele tinha esse direito. Inclusive, voltando a esses relacionamentos que nós presenciamos, o que acontece ainda muito, infelizmente? O mais fraco, quem é o mais fraco? Em geral, o mais fraco é quem? A criança, a mulher, um deficiente. Então, esses são o quê? Agredidos pelo mais forte, por aquele que tem uma condição física mais avantajada,
E eles se sentiam e se sentem ainda hoje com esse direito. Eu sou o mais forte, eu sou a lei. Mas Agostinho, o benfeitor, nos traz um alento, porque ele diz que tudo isso vai desaparecer por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra. Nós vamos chegar ao momento que a gente vai entender que o verdadeiro ponto da nossa honra não são essas querelas mínimas. E à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura, porque se toda a humanidade tivesse essa compreensão de que existe uma vida além da vida, que nós, o corpo perece, mas o espírito continua, e que inclusive esse espírito pode vir para atormentar aquele que lhe tirou a vida, ele pensaria melhor. Ele, à medida que formos, ontem que nos assistiu, que assistiu a nossa preleção de segunda-feira, 24 de abril de 2023, falando sobre o maior pecado, viu que nós falamos o quê? O orgulho. O orgulho. Tudo isso advém do orgulho. Quando nós já trabalharmos, burilarmos, de forma que o orgulho não esteja mais presente, aí todos esses ditos duelos desaparecerão da Terra. Mas Kardec, ele traz uma nota ainda para fazer esse fechamento, essa reflexão. Ele coloca, lógico que ele falou isso antes do duelo ser extinto aqui do nosso planeta, pelo menos de uma forma como nós estamos analisando agora. E então ele diz, os duelos se vão tornando cada vez mais raros. E se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Vejam, nós, apesar de tudo que nós ainda observamos, mas vejam, estamos evoluindo, passo a passo, dia a dia. Agora a gente não sai mais para as nossas atividades diárias, prevendo que vamos ter que duelar com alguém, que vamos ter que agredir alguém. Tem ainda alguns que vão, às vezes, até para festas, e vão armados. Mas é o que eu disse, somos espíritos imperfeitos, e tem uns que ainda estão mais apegados aos instintos do que à razão. Boa noite, Valdecir Lima, seja muito bem-vindo. Então, Kardec vai encerrando essa reflexão dele, dizendo que um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que outrora os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é acontecimento que causa emoção
enquanto que noutros tempos, vejam bem, Kardec dizendo que em 1861 a morte de um homem trazia uma emoção, mas que noutros tempos ninguém dava atenção a isso, as pessoas não se importavam, morreu. Vida que segue. O Espiritismo, diz ele, apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Então, amigos, nós que nos professamos espíritas, temos que ser exemplos para a sociedade. Sermos com bom senso para não aceitarmos esse tipo de violência. Não aceitarmos mais a necessidade de armas, de termos que estar armados para nos defender, porque se estamos aqui como espíritas, nós temos uma grande missão, que é pacificar o nosso planeta e não transformarmos o nosso planeta num campo de batalha. Faltam apenas 1 minuto para a nossa reunião de vibração e irradiação. Então, nós vamos encerrando por aqui. Aqueles que estão em tratamento, mantenham-se em sintonia. Os trabalhadores da nossa casa, mantenham-se em sintonia. E nós temos esse encontro agora, domingo, às 20 horas, o Evangelho no Lar. E quem ficar para a reunião de vibração à distância, agora de 8h30 às 9h30 da noite. Paz a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Até breve.